Amém, irmãos. Louvado seja o Senhor por esse sábado. A leitura bíblica do sábado está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7, 11 e o 12, que diz assim: Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. E sabeis ainda de que maneira, como o Pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. O ler com oração está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: Para o que também vos chamou, mediante o nosso evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus! O título do sábado é Chamados para trilhar o caminho da glória. O relacionamento de Paulo com a igreja em Tessalônica é de fato inspirador. De um lado, seu procedimento era semelhante ao de uma mãe que acalenta, alimenta e pega no colo seus filhos. De outro, sua conduta também era como a de um pai que exorta. E foi com essas credenciais de pai e mãe que Paulo pôde dizer: exortamos, consolamos e admoestamos. Querido leitor, é desse tipo de irmão que a vida da igreja precisa. Por vezes ouvimos alguém dizer: aquela irmã é uma mãe para mim, ou aquele irmão é um pai. Todos precisamos ser mães e pais uns dos outros. Mães que cuidam, alimentam, dão carinho, e pais que exortam, corrigem, consolam, admoestam. Paulo reforça a questão do rogo e da exortação, como se lê. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que, como de nós recebestes quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estás fazendo. E no final da epístola, mais uma vez ele diz: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Na igreja, precisamos de pais que nos admoestem. Tudo isso nos mostra como Paulo se preocupava com aqueles irmãos, de modo a estar sempre pronto a exortá-los como pai. Mas qual era a razão da exortação de Paulo? Leiamos. Exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. A expressão grega para viverdes é peripatel, que diz respeito ao andar diário e pessoal. Paulo estava convocando os irmãos a que andassem no dia a dia de forma digna de Deus, que nos chama para seu reino e glória. Andar de modo digno é andar de acordo com a vontade de Deus. Mas por que Deus nos chama para andar de modo digno? Porque Ele nos escolheu. Amado leitor, Deus escolheu você, você mesmo que está recebendo esta palavra. Hoje você está sendo chamado porque foi escolhido por Deus, antes mesmo de nascer. Atenda a seu chamado, pois Ele é fiel e o ajudará a percorrer esse caminho. O que cabe a nós é apenas perseverar. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O chamamento de Deus se dá mediante a pregação do Evangelho, conforme lemos, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, todas as vezes que você ouvir a palavra de Deus ser proferida, é o Evangelho vindo até você. Esse Evangelho visa conduzir-nos a alcançar a glória. Aleluia! Este é o destino de nosso chamamento, seu reino e glória. O apóstolo Pedro também reforçou essa questão do chamamento e nos deu importantes contribuições, como lemos aqui. Ora, o Deus de toda a graça que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Pedro confirma que nossa ida para a glória não será simples, mas mediante sofrimento.
Contudo, esse sofrimento, quando comparado com a glória do reino, se torna suportável. Permaneçamos firmes e oremos uns pelos outros, pois queremos que todos cheguem ao destino final, o reino. Ó Senhor Jesus! A primeira vinda do Senhor Jesus foi precedida de uma proclamação e um chamado ao arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Hoje, às portas de sua segunda vinda, nós também podemos perceber o chamamento de Deus para que nos arrependamos, isto é, tenhamos uma mudança de mente, de atitude e de postura. Vamos aguardar a vinda do Senhor como um soldado de seu exército, de prontidão. Se perguntarmos, quem quer o reino? Todos dirão, eu quero. Mas se perguntássemos, quem quer sofrer? Alguns iriam esmorecer. Não estamos com isso dizendo que devemos orar ao Senhor pedindo mais sofrimentos, pois os que nos são destinados surgem de forma espontânea e são suficientes. Nossa necessidade é perseverar mesmo em meio a sofrimentos. Louvado seja o Senhor. Pergunta: a quem Deus chama e para onde vão os seus chamados? Amém, queridos irmãos? Aleluia! Senhor Jesus, o alimento diário hoje está muito precioso, né? O título diz assim, chamados para trilhar o caminho da glória, amém? Eu pergunto, você está animado por ter sido chamado, né? Convidado para trilhar o caminho da glória? Aleluia! Eu também estou, né? E logo no início a gente viu que Paulo era como um pai e uma mãe ali para os Tessalonicenses, amém? Senhor Jesus! E a gente sabe, amados, que uma mãe é aquela que alimenta, que cuida, que acalenta, bota no colo ali, né? Faz dengo-dengo com o bebezinho, com a criança, não é? Ó, Senhor Jesus! Da mesma forma, nós precisamos estar fazendo uns com os outros, né? Cuidando daqueles irmãos que estão chegando ali mais novos, que estão começando a reunir. Irmãos, se dá mesmo, como uma mãe, se dá para o filho, um bebezinho, né? Ó Senhor Jesus. E como um pai, ele era aquele que aconselhava, né? Aquele que também exortava os irmãos ali em Tessalônica. Nós na igreja precisamos também ter esse papel, né? Como pai, de estarmos cuidando dos irmãos, né? Aconselhando, consolando, também exortando os irmãos, né? Quando for necessário. Senhor Jesus, admoestando. Senhor Jesus, amados, quão bom, né? É você dizer assim, poxa, aquele irmão ali é um pai para mim, né? Aquela irmã ali é uma mãe para mim. Ó Senhor Jesus, de fato, não há outro lugar, irmãos, na terra tão maravilhoso como a vida da igreja. E nós temos pais e mães na vida da igreja, amém? Louvado seja o Senhor. E é rico porque Paulo ainda, ele desejava que os Tessalonicenses, né, eles vivessem, né, por modo digno do modo digno de Deus, né, que vos chama para o seu reino e glória. Senhor Jesus, amados, o que é andar, viver de modo digno de Deus? Né? Que é justamente, querido irmão, fazermos a vontade do Senhor, é andar de conformidade com a vontade e o querer de Deus. Fazendo isso, nós estamos andando de modo digno do nosso chamamento, não é mesmo? Louvado seja o Senhor. E dessa forma, aleluia, estamos trilhando o caminho da glória. Ó Senhor Jesus, de conformidade com a vontade de nosso Senhor. Ó Senhor Jesus. E ainda é precioso ainda porque Pedro, querido irmão, ele mostrou a necessidade dos sofrimentos, né? Que nós vamos passar por sofrimentos. Ó Senhor Jesus. E é interessante porque os sofrimentos que passamos, né? Eles parecem não ter sentido nenhum em nossa vida. Mas, amado, todo sofrimento, ele tem uma finalidade. Não é maravilhoso? Todo sofrimento, ele tem o seu galardão. Não é maravilhoso? Ele tem um benefício para nós ali embutido. Senhor Jesus, ou seja, o sofrimento, ele é disfarçado de bênção. Senhor Jesus. E claro, né? Todo sofrimento, amado, que você passar,
que eu passar é para nos aperfeiçoar. Senhor Jesus, firmar, fundamentar, né? E claro, dessa forma, nós vamos estar trilhando mais e mais esse caminho da glória. Senhor Jesus, e agora eu queria fazer uma pergunta para você. Você deseja reinar? Se a resposta for sim, eu quero lhe dizer, amado irmão, persevere, né? Não desista. Continue a passos firmes, a passos largos até o reino. Ele está bem ali. A volta do Senhor está cada dia, amados, mais próxima. Por isso, vamos continuar nos preparando, vamos continuar motivados, cheios cheios de encargo pela vinda do Senhor. E dessa forma, cada dia vai ser para nós como se fosse o último, como se fosse a vinda do Senhor naquele dia. E claro, vamos continuar nos preparando, amado, cheios de encargo, cheios de desejo e claro, amando uns aos outros. Louvado seja o Senhor, que nesse sábado você possa desfrutar bastante e claro, andar de modo digno, amado, fazendo a vontade de Deus, andando de conformidade com o desejo de Deus em sua vida. Porque claro, né, você foi um escolhido, amém? Louvado seja o Senhor. Aleluia, amados irmãos. Aleluia.